Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Nesse vídeo eu vou começar a explicar mais uma das metodologias de análise e vou usar o livro Introdução à Análise da Imagem de Martin Joly. Eu estou usando a edição de 96 da Papyrus Editora e eu vou deixar o link aqui na descrição. Precisei dividir esse vídeo em 3 partes, essa é a terceira e última, e irei falar sobre a análise proposta por Martin Joly no campo da publicidade. A publicidade está em um campo teórico transversal por natureza. Análises estatísticas, investigações sociológicas, psicologia aplicada costumam ser base das investigações sobre comportamento e recepção. Mas apesar dos esforços, não existe uma receita de bolo que possa ser usada na publicidade para conquistar o público. Os estudos da semiologia em 1970 são até hoje a maior influência na construção de anúncios publicitários e para avaliar o grau de compreensão e o modo de interpretação das mensagens visuais. Ela começa uma breve revisão teórica com Roland Barthes, que foi um dos primeiros a utilizar a imagem publicitária como campo de estudo na semiologia. No processo metodológico de Barthes, um dos passos iniciais da análise consiste na descrição da imagem. Parece bobo e simples, mas essa é a ferramenta base para uma catalogação. Porque durante o processo de nomeação do que é percebido, nós vamos nos forçando a destrinchar a imagem, a identificar as sensações, a encontrar elementos e fazer correlações futuras. Na publicidade costumamos fazer o processo inverso. Verbalizamos e depois criamos a imagem. Se o cliente pedir uma família feliz tomando café da manhã, vamos ter que nomear os elementos que irão aparecer nessa imagem. Afinal, se for um vídeo ou uma foto, precisamos conseguir esses itens. E não pode ser qualquer xícara, qualquer cadeira, qualquer roupa. Tudo isso tem relação com o desejo do cliente de se conectar a um determinado público. Ao descrever a imagem, vamos separando elementos plásticos, as texturas, as cores, as formas, os elementos icônicos, o estilo das roupas ou dos móveis, da música, as ações, os elementos linguísticos, as falas, as palavras escolhidas. Isso tanto para a análise quanto para a construção da imagem. Perceba que esse é um processo de denotação, de identificar o que se vê, as coisas em si, e como isso leva ao processo de conotação, ou seja, a construção do significado. Para Barthes, podemos encontrar 3 tipos de mensagens: a linguística, a icônica codificada e a icônica não codificada. Na mensagem linguística, é necessário compreender não apenas o que está escrito ou falado, mas sua própria retórica e suas figuras de linguagem, como o texto articula com a imagem e as suas significações. Na mensagem icônica codificada, a busca é de compreender essa primeira mensagem simbólica, a primeira conotação. Por exemplo, quais elementos remetem a café da manhã? Quais elementos remetem à família feliz? Essa é uma mensagem codificada porque usamos elementos que consideramos como padrões em nossa sociedade para representar isso. Muitas propagandas irão utilizar como representação de família feliz os elementos pai, mãe e filho. A representação de café possivelmente será farta. Café, margarina, manteiga, pães, bolos, geleias e talvez algumas frutas. Atenção, esse ainda não é o momento de problematizar a representação, mas de compreender e identificar os elementos usados. A terceira mensagem é a icônica não codificada, uma mensagem que tem relação com uma aparente naturalidade da mensagem, tanto pelo seu suporte, quanto pelo modo como nos relacionamos e nos comportamos ao presenciar a imagem. Se deixamos a mensagem passar por nós como uma ilusão perfeita, mas sem nos provocar, ou se iremos sentir com profundidade um êxtase que desperta e afronta. E aqui já podemos começar a problematizar como a representação de uma família nuclear heteronormativa nos afeta ou não. Como a representação de um café da manhã que não é padrão na maioria das mesas do país nos afeta ou não. Mas essa problematização passa necessariamente pelo uso do dispositivo ou suporte da imagem. Esse uso implica em aceitar uma relação quase mágica entre espaço-tempo e realidade. O que acontece na TV ou em qualquer outro dispositivo é um modo, digamos, natural e até lógico de como as coisas devem ser representadas nesses dispositivos, na TV.
Eu vou fazer um vídeo só sobre esse texto do Barthes para poder discutir melhor. Enfim, essas mensagens são construídas a partir de uma retórica. Na Grécia Antiga, a retórica é a arte de falar em público. E, resumindo muito grosseiramente, não é uma preocupação com a verdade, mas sim com o verossímil, com a aparência de sentido e de verdade. A partir de um tema de interesse, se busca organizar as ideias e escolher as palavras e as figuras de linguagem de forma a persuadir e criar um discurso que atenda às expectativas daquilo que pareça ser uma realidade ou um ideal de realidade. Para Jacobson, a gente só compreende e expressa a linguagem porque utilizamos construções retóricas, usamos figuras de linguagem como a metáfora e metonímia. Jacques Lacan avança nesse sentido e estrutura a teoria de que só nos compreendemos enquanto indivíduos porque construímos um processo retórico inconsciente que constrói a nossa relação com o mundo. Para Barthes, a imagem é construída a partir de uma retórica, é construída uma segunda significação a partir de uma primeira. A propaganda na TV, na revista, no celular, me permite reconhecer o café, os pães e as pessoas. Os elementos visuais no dispositivo me permitem reconhecer o primeiro significado. É uma propaganda. Esses elementos possuem uma dinâmica que me permitem reconhecer o café da manhã da família feliz. Esse é o segundo significado. Perceba que não é a imagem que tem uma conotação, que tem um significado. São os nossos processos de linguagem que conseguem atribuir significados para a imagem. Não temos uma significação pura, como todo mundo entendendo a imagem do mesmo jeito, mas são os nossos procedimentos de retórica que constroem a significação da imagem. Por isso, uma imagem pode ser interpretada de maneiras diferentes, por pessoas diferentes. Ou dito de outra forma, as cores não possuem um poder intrínseco a elas, de nos dar fome, nem existe uma psicodinâmica, nem psicologia, nem um poder dito poder quântico, de cores ou objetos propriamente ditos em si. Somos nós, enquanto sociedade, que estabelecemos essas relações. Uma tinta azul em um papel é azul e só. O uso dessa cor para representar objetos, para decorar a cena, para caracterizar o figurino, vão construir sensações como tristeza ou paz. Uma linha curva só produz a sensação de sensualidade ou de dinamismo em um procedimento retórico com outros elementos visuais. É necessário um contexto, uma narrativa visual, um discurso. Jacques Durand vai trazer uma contribuição e um avanço à proposta retórica de Barthes. Durand demonstra que os procedimentos de retórica da imagem são construídos a partir de figuras de linguagem, metáforas, hipérboles, repetições e outros procedimentos da linguagem figurada são uma espécie de transgressão da realidade, uma mentira aceitável, porque é uma transgressão fingida, e todo mundo sabe disso. Estudar a retórica da imagem significa questionar esse jogo com as formas e com os sentidos das mensagens visuais, e isso em níveis diferentes que vão da observação das estratégias discursivas estabelecidas até as ferramentas mais particulares que elas utilizam. E Joly vai aplicar essa metodologia em uma propaganda. Ela vai buscar os elementos plásticos, icônicos e linguísticos das mensagens linguística, icônica codificada, icônica não codificada, para encontrar os procedimentos retóricos presentes na mensagem visual. Bom, eu vou deixar essa análise de exemplo que ela faz e o último capítulo para que você possa ler por conta própria. Você vai precisar fazer isso caso queira usar essa metodologia. Outras formas de análise serão discutidas nos próximos vídeos desse eixo de estudos sobre sociabilidade e semiologia. Esse vídeo fica por aqui e se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme conseguir. Até lá!